Você não vai acreditar no que aconteceu dentro desse hospital. Imagina a cena. Uma manhã tranquila em um hospital particular de luxo. De repente, uma mulher vestida de vermelho invade a ala de maternidade e chuta uma grávida de 7 meses no chão. E o pior? O marido milionário dela estava ali, parado, assistindo tudo acontecer sem mover um dedo. Mas ninguém sabia de um detalhe crucial. O diretor desse hospital era tio da vítima. E quando ele descobriu o que fizeram com a sobrinha, a justiça veio mais rápido do que qualquer um esperava. Essa história vai te mostrar como a compaixão pode nascer da crueldade, como o silêncio pode ser tão perigoso quanto a violência, e como uma mulher transformou a dor em propósito. Fica comigo até o final porque o desfecho vai te deixar arrepiado. E me conta nos comentários, que horas você está assistindo e de onde você tá? Vamos lá. Clary Donovan tinha 30 anos e estava grávida de 7 meses. Naquela manhã, ela estava deitada na sala de exames do hospital, ouvindo o batimento cardíaco do bebê no monitor. Aquele som era tudo para ela. Nos últimos meses, o casamento dela com Ethan Hale, o milionário do mercado imobiliário, tinha virado uma farsa fria. Ele que antes mandava mensagens carinhosas e beijava a barriga dela toda manhã agora mandava assistentes falarem por ele. O olhar dele estava sempre distante, sempre em outro lugar. Mas Clary ainda acreditava que o amor deles poderia sobreviver. Ela ainda tinha esperança de que o bebê ia fazer ele lembrar do homem que um dia foi. Enquanto ela ajeitava o cobertor sobre os joelhos, a porta se abriu de repente. O barulho foi tão brusco que ela se assustou. Era Ethan, de terno impecável, relógio caro brilhando sob a luz fluorescente. Por um segundo, Clary sentiu alívio. Ele veio. Talvez ele tenha lembrado dela. Mas então outra figura apareceu atrás dele. Uma mulher alta, de vestido vermelho, confiante, linda de um jeito ensaiado demais. Clary olhou confusa. Ethan, o que ela tá fazendo aqui? Vanessa Cole sorriu. Aquele tipo de sorriso feito para machucar. Ele queria que eu visse onde a mágica acontece, ela disse com frieza. O perfume dela invadiu o pequeno quarto. Cheiro de rosas misturado com o ar estéril do hospital. Ethan se mexeu desconfortável, mas não negou nada. Vanessa, por favor, ele murmurou, evitando olhar para Clary. Clary se apoiou na cama, o coração acelerado. Você trouxe ela aqui? Pro meu exame? Pro exame do nosso bebê. Não é o que você tá pensando, Ethan disse, mas a voz dele não convencia nem ele mesmo. Vanessa riu baixinho. Para de fingir, Ethan. Ela merece saber a verdade. Então ela olhou para Clary com uma falsa compaixão. Ele tá tentando te contar isso há meses. Você que não quer ouvir. O rosto de Clary ficou pálido. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Vanessa se aproximou mais, os saltos batendo forte no chão. Você acha que carregar o filho dele vai segurar ele do seu lado? Isso é patético. Ethan finalmente falou, a voz tremendo entre culpa e irritação. Vanessa, chega. Não, não, ela retrucou. Você deixou ela te manipular tempo demais. Ela olhou para Clary. Olha para ela. Ainda se acha vítima. A visão de Clary começou a embaçar. Ela sentia o coração batendo rápido demais, a pele úmida de suor. Para, por favor, ela sussurrou. Eu não aguento isso agora. Vanessa cruzou os braços. Eu acho que você aguenta sim. Você tá fazendo drama há anos. Por que parar agora? A tensão no quarto ficou tão pesada que até a máquina pareceu hesitar. Clary apertou a beira da cama para se equilibrar. Uma dor aguda atravessou o abdômen. Ela gemeu baixinho. Tem algo errado, ela disse, a voz quase inaudível. Ethan deu um passo para frente, mas paralisado, sem saber o que fazer. Vanessa estreitou os olhos com desprezo. Tá vendo? Sempre o drama. Sempre a vítima. Clary tentou alcançar o botão de emergência, mas a mão dela tremia. Eu preciso de um médico, ela disse entre os dentes cerrados. Vanessa se aproximou ainda mais, olhando de cima para baixo. Deixa eu te dar um conselho, Clary. Aprende a soltar. Você tá se humilhando. As palavras dela eram gelo pressionado contra a pele. Clary tentou se levantar, mas tropeçou, uma mão na barriga, a outra agarrada na grade lateral. A dor aumentou, rasgando por dentro como fogo. Por favor, ela implorou. Não. Vanessa sussurrou com frieza. Você não merece ele. E então, num surto de raiva, ela ergueu a perna e chutou a canela de Clary com força deliberada. O som do impacto ecoou pelo quarto.
O grito de Clary preencheu o ar enquanto o corpo dela se dobrava contra a mesa de exame. O monitor caiu no chão com um barulho metálico pesado. O batimento cardíaco constante falhou, virando bips erráticos. O cheiro de sangue se espalhou rapidamente, manchando o lençol pálido embaixo dela. Clary desabou de joelhos, os dois braços protegendo a barriga, a respiração vindo em golfadas curtas e irregulares. O quarto girava. O cabelo grudava no rosto úmido, os lábios tremendo. Por favor, ela sussurrou, a voz quebrando. Meu bebê. Vanessa ficou parada por um momento, o peito subindo rápido, os olhos selvagens com o que parecia satisfação e medo entrelaçados. Depois ela se endireitou, alisando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Seu reflexo no armário de metal a encarava de volta, composta, distante, intocada. Ethan permaneceu congelado perto da porta, o rosto sem cor, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. O homem que um dia prometeu proteção agora não conseguia se mover. A esposa dele estava no chão sangrando. A mulher ao lado dele respirava forte, o vestido vermelho brilhando sob a luz fluorescente como uma ferida que se recusava a fechar. Clary tentou rastejar em direção ao canto da cama, alcançando cegamente o cabo do monitor, como se o som do batimento cardíaco do bebê pudesse salvar as duas. Mas a máquina estava quebrada, silenciosa. Tudo que ela conseguia ouvir era o próprio pulso, rápido e irregular. Ela ergueu a cabeça em direção a Ethan, os olhos cheios de descrença. Você deixou ela fazer isso, ela sussurrou. Você ficou parado. Ethan abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Vanessa se virou para ele e disse calmamente. Ela trouxe isso para si mesma. O tom dela era suave, a voz firme, mas as mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava a pulseira. A mentira ficou pesada no ar, tão afiada e venenosa quanto a própria verdade. A visão de Clary escureceu nas beiradas. Ela baixou a cabeça, as duas mãos pressionadas sobre a barriga. O corpo dela tremia com soluços silenciosos, cada um mais fraco que o anterior. O quarto cheirava a sangue e perfume. A luz piscou uma vez, como se o próprio mundo tivesse piscado em descrença. Naquele momento, nada mais existia. Nem o corredor lá fora, nem a vida que ela um dia sonhou, nem mesmo o rosto de Ethan. Havia apenas o som da respiração rasa dela e o peso do que tinha acabado de acontecer. E naquele silêncio terrível, enquanto as lágrimas de Clary tocavam o chão frio, algo dentro dela mudou para sempre. Agora, imagina o caos que veio depois. O som do metal batendo mal tinha sumido quando o primeiro grito ecoou pelo corredor. Uma enfermeira entrou correndo, parando gelada ao ver o sangue no chão e Clary encolhida no piso. Por um momento, o tempo se estilhaçou em caos. Outra enfermeira apareceu, gritando ordens, e a ala tranquila de maternidade explodiu em confusão. Chama o médico. Alguém gritou. O botão de alarme piscou vermelho. Em segundos, vozes encheram o corredor, e a calma estéril do hospital se dissolveu em pânico. Vanessa ficou congelada ao lado da mesa de exame, as mãos tremendo, a mente correndo para construir a história que poderia salvá-la. Ela caiu, ela disse rapidamente. Eu tentei ajudar. Ela perdeu o equilíbrio. A voz dela tremeu, mas as palavras saíram suaves, ensaiadas. A primeira mentira é sempre a mais fácil. Ethan se ajoelhou ao lado da esposa, o terno manchado de vermelho escuro. Clary, você consegue me ouvir? Ele perguntou, a voz quebrando. Os olhos de Clary tremularam abertos, a respiração rasa. Salva o bebê, ela sussurrou. Por favor. A enfermeira pressionou a mão no pulso de Clary, os olhos se arregalando com a velocidade do batimento cardíaco. Pega uma maca, a enfermeira ordenou. A gente tá perdendo tempo. O corredor se encheu de passos, chamadas de rádio e suspiros de espectadores. Visitantes e pacientes espiavam dos quartos enquanto os sussurros se espalhavam. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido dentro do quarto 7. Uma mulher disse que ouviu gritos. Outra jurou que viu um homem e uma mulher brigando. Quando a segurança chegou, a história já tinha se transformado em boato. Vanessa endireitou a postura, limpando poeira invisível do vestido. Isso é ridículo. Ela disse, a voz se firmando. Ela é instável. Todo mundo sabe que ela estava sob estresse. O segurança deu um passo à frente. Senhora, preciso que fique aqui até coletarmos os depoimentos. Depoimentos, ela repetiu, fingindo indignação. Eu sou quem tentou ajudar ela. Vocês deveriam estar me agradecendo. Ethan olhou para cima, a expressão atordoada. Deixa eles trabalharem, ele murmurou, a voz sem convicção, cada palavra oca. Clary foi erguida na maca.
O sangue dela deixou pequenas manchas no lençol branco enquanto as enfermeiras a levavam correndo em direção à ala de emergência. Os monitores apitavam rapidamente, enchendo o corredor com um som que fez todo mundo parar e olhar. Ela tá com hemorragia. Uma enfermeira sussurrou. Cadê a equipe de obstetrícia? Vanessa as observou desaparecer pelo corredor, depois se virou para Ita. Se alguém perguntar, ela deslizou, foi isso que aconteceu. Você viu? Ele olhou para ela, descrença e medo se misturando nos olhos. Vanessa, eu não posso mentir sobre isso. Você não precisa mentir, ela respondeu baixo. Você só precisa impedir que ela arruine sua vida. Quer que o conselho ouça que você deixou sua esposa causar uma cena pública no hospital? Pensa na sua reputação. A reputação dele. As palavras o atingiram mais forte que a verdade jamais poderia. Por anos, tudo o que ele construiu descansava no controle. Controle da imagem, do sucesso, da vida perfeita. Ele já conseguia imaginar as manchetes de amanhã, esposa grávida de milionário ferida durante briga em hospital. O pensamento congelou mais do que a visão do sangue. Quando as portas do elevador se fecharam em torno de Clary e das enfermeiras, o barulho no corredor mudou de urgência para fofoca. Celulares apareceram nas mãos. Alguém sussurrou. Aquele não é o Ethan Hale. Outra voz respondeu. É, da Hale Desenvolvimento. A esposa dele tá grávida. A especulação se espalhou como fumaça no ar seco. Vanessa cruzou os braços e encarou o segurança. Posso ir agora? Não, senhora, ele respondeu com firmeza. Vamos precisar de uma declaração oficial pro relatório do incidente. Ah, eu já contei o que aconteceu, ela disse rispidamente. Ela tropeçou, entrou em pânico e caiu. Não é minha culpa se ela é dramática. O oficial acenou devagar, fazendo anotações na prancheta. Os olhos dele traíam dúvida. Ele tinha visto muitas cenas assim, gente rica tentando distorcer a verdade antes que as evidências os alcançassem. Ethan passou a mão pelo cabelo, deixando um rastro vermelho na têmpora sem perceber. O cheiro de ferro grudava nele. Eu preciso vê-la, ele disse baixinho. Preciso ter certeza de que ela tá bem. Vanessa se aproximou, baixando a voz. Você precisa pensar. Se você correr atrás dela agora, todo mundo vai presumir culpa. Fica calmo. Ei de normal, e a gente conserta isso. Ele olhou para ela, sentindo as palavras mas não as ouvindo. Em algum lugar lá dentro, a percepção já tinha começado. Não havia como consertar o que tinha acabado de acontecer. No corredor, um pequeno grupo de funcionários sussurrava perto do posto de enfermagem. Dizem que a diretora de marketing bateu nela. Um deles murmurou. Não, chutou, outro corrigiu. Bem na perna. O boato se espalhou mais rápido que a verdade poderia se formar. Quando chegou ao saguão, já tinha virado escândalo. Quando a doutora Helena Martinez chegou, o corredor se abriu para deixá-la passar. A autoridade calma dela silenciou o barulho. Onde ela tá? Obstetrícia de emergência. Uma enfermeira respondeu. Trauma severo, possível pré-eclâmpsia. A doutora Martinez se virou pro oficial de segurança. Mantenha todos que estavam naquele quarto disponíveis para interrogatório. O olhar dela travou em Vanessa e Ethan por um momento, afiado e inflexível. Isso inclui os dois. Vanessa se eriçou. Você não pode nos manter aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Então você não tem nada a temer, a doutora Martinez respondeu, indo embora. O corredor caiu num silêncio desconfortável. Câmeras perto do teto piscavam vermelho. O sistema de segurança gravava cada movimento, cada expressão. Mais tarde, aquela filmagem contaria a verdade que ninguém queria enfrentar. Ethan ficou parado perto da porta, ainda olhando para o chão onde o sangue da esposa permanecia em pequenas manchas escuras. Seu reflexo no armário de metal parecia de um estranho. Pálido, abalado, vazio. Vanessa alcançou o braço dele, mas ele se afastou. Eu preciso pensar, ele disse baixinho. Ela sorriu finamente. Pensa rápido. A imprensa se move mais rápido que a culpa. Ele não respondeu. Caminhou em direção aos elevadores, não para encontrar Clary, mas para escapar do barulho, dos sussurros e da verdade se fechando em torno dele. Atrás dele, um faxineiro começou a limpar o chão. O som do esfregão arrastando pelo sangue foi a única coisa que quebrou o silêncio. O cheiro de água sanitária substituiu o perfume. Quando o corredor ficou limpo, só a memória do que aconteceu permaneceu, uma memória que nunca poderia ser apagada. Do lado de fora da ala de maternidade, o saguão do hospital fervilhava com especulação silenciosa.
Ninguém ainda sabia o nome dela, mas todo mundo já tinha tomado partido. E quando as portas do andar de emergência se fecharam atrás de Clary Donovan, o mundo dela e o de Ethan já tinham se partido além do reparo. Mas tem um detalhe que ninguém sabia ainda. As portas da unidade de emergência se abriram enquanto a equipe médica levava Clary correndo para a sala de trauma. Luzes fortes bateram no rosto dela, ofuscantes e frias. Vozes se sobrepunham umas às outras, afiadas e urgentes. Pressão caindo, pulso instável, precisamos de fluidos agora. O corpo dela tremia incontrolavelmente enquanto ela agarrava o lençol sob os dedos. Em algum lugar no fundo, ela ainda ouvia o eco fraco do batimento cardíaco do bebê pelo monitor portátil. Era fraco, mas firme, um som lutando para existir. A doutora Helena Martinez se moveu rápido, mãos enluvadas pairando sobre o abdômen de Clary. Me passa os sinais vitais. Prepara uma linha de soro. Quero obstetrícia e anestesia aqui imediatamente. Enfermeiras cercaram a mesa, conectando monitores, cortando tecido, checando o sangramento. O cheiro de antisséptico encheu o ar. As máquinas apitando criaram um ritmo de tensão, uma espécie de oração mecânica. Os lábios de Clary se moveram, mas nenhuma palavra saiu. A pele dela parecia pálida sob a luz fluorescente, a respiração rasa. Fica comigo, querida, uma enfermeira sussurrou, limpando o suor da testa dela. Você vai ficar bem. A cortina se abriu de novo, e o chefe de cirurgia, Dr. William Matthews, entrou. O cabelo prateado e a presença calma dele trouxeram um silêncio instantâneo para a sala. Ele tinha sido diretor do hospital por 15 anos, um homem conhecido pela disciplina, não pelo sentimento. Mas quando ele olhou para a mulher na cama, a compostura dele se estilhaçou. Por um momento, ele congelou. Helena, ele disse baixinho. Qual é o nome dela? Clary Donovan. A médica respondeu sem olhar para cima. 30 anos, 7 meses de gravidez, trauma contundente no abdômen, possível sangramento interno. O nome o atingiu como um raio. Os olhos dele se arregalaram. Repete isso, ele disse. Clary Donovan, ela repetiu, ainda focada no monitor. Ele se aproximou, olhando para o rosto da paciente, a curva do queixo, a cicatriz fraca perto da sobrancelha, aquela que ele lembrava dos verões da infância. Meu Deus! Ele sussurrou. Ela é minha sobrinha. A equipe trocou olhares surpresos, sem saber como reagir. Mas o Dr. Matthews se endireitou rapidamente, puxando a máscara para o lugar. Ninguém sai dessa sala. Ele ordenou. A gente faz tudo o que puder para salvar ela e esse bebê. O tom dele não deixou espaço para hesitação. Os olhos de Clary tremularam abertos, desfocados no início, depois cheios de confusão. Tio William. Ela respirou fracamente. Ele se inclinou, a mão enluvada roçando a dela. Eu tô aqui, querida, ele disse, a voz grossa de emoção. Você tá segura agora. Eu prometo. Lágrimas se formaram nos cantos dos olhos dela. Ele deixou ela me machucar. Ela sussurrou. A mandíbula dele se apertou. Não fala. Você precisa descansar. A gente lida com isso depois. Ele olhou para a doutora Martinez. Como tá o bebê? A médica mais nova checou a sonda do ultrassom. Batimentos cardíacos fetais instáveis. Pode ter separação placentária. Precisamos estabilizar a mãe primeiro. Faz isso, ele disse. Eu vou assistir. A equipe se moveu como um organismo único, eficiente e focada. Fluidos correram pelas linhas de soro. Os números de pressão arterial piscaram no monitor. O som de sucção encheu o ar. Cada movimento parecia uma batalha contra o tempo. Do lado de fora da área de operação, a notícia da emergência começou a se espalhar. A equipe do hospital sussurrava nos cantos, se perguntando por que o próprio diretor estava assistindo um caso de trauma. Alguns disseram que a paciente era VIP. Outros acharam que era político. Ninguém imaginou que era pessoal. Dentro, os minutos se estenderam finos. Clary entrava e saía da consciência, a mente flutuando entre o presente e fragmentos de memória. Ela viu a cozinha do tio na luz do verão. Cheirou café, ouviu risadas. Você costumava fazer panquecas, ela murmurou fracamente, com morangos. O Dr. Matthews engoliu em seco. E você sempre roubava a primeira, ele disse baixinho, forçando um pequeno sorriso. Você ainda é teimosa. Aguenta firme para mim. Aguenta por ela. O batimento cardíaco do bebê desacelerou, depois se estabilizou de novo. Uma enfermeira ajustou a máscara de oxigênio, olhando pro relógio. Temos melhora, ela disse.
Batimentos cardíacos estabilizando. Alívio atravessou a sala como um suspiro coletivo. A doutora Martinez olhou para cima. Ainda não estamos fora de perigo, mas ela tá respondendo. O Dr. Matthews fechou os olhos por meio segundo, sussurrando algo que só ele podia ouvir. Então ele refocou, a voz calma e firme. Prepara para a imagem de ultrassom. Quero ver o dano interno antes de avançar. Pelos próximos 20 minutos, o silêncio reinou, exceto pelo zumbido das máquinas e rajadas curtas de instruções médicas. O suor se formava nas testas. O ar parecia pesado, grosso com urgência e esperança entrelaçadas. Finalmente, a doutora Martinez acenou. Ela tá estável o suficiente por enquanto. Vamos monitorar de perto. O batimento cardíaco do bebê tá frágil, mas se mantendo firme. O Dr. Matthews se afastou, removendo as luvas com precisão lenta. O peso da emoção que ele tinha guardado por anos pressionava contra o peito. Ele tinha perdido contato com a irmã depois de uma disputa familiar décadas atrás. Ele não sabia que a filha dela tinha crescido, casado e voltado para a cidade. Agora, por alguma reviravolta cruel do destino, ela tinha sido trazida para o hospital dele, quebrada e sangrando. Ele olhou para o rosto dela, pálido mas tranquilo agora, e sentiu culpa e propósito inundando. Você encontrou o caminho de volta para mim, ele sussurrou baixinho, e eu não vou te perder de novo. A doutora Martinez se aproximou dele silenciosamente. Vamos mantê-la em observação pelas próximas horas, ela disse. Ela precisa descansar, o bebê também. Ele acenou, a voz firme novamente. Bom trabalho, pessoal. Mantenham vigilância total nos sinais vitais dela. Quero atualizações a cada 10 minutos. Enquanto a equipe se dispersava, ele permaneceu ao lado da cama, observando a leve subida e descida do peito dela. Clary dormia, as mãos ainda descansando protetoramente sobre o estômago. O monitor apitava suavemente ao lado dela, uma canção de ninar frágil. Pela parede de vidro, ele podia ver o corredor fervilhando com movimento controlado. Oficiais de segurança falavam com a equipe. Repórteres ainda não tinham chegado, mas ele sabia que viriam. Haveria perguntas sobre a agressão, sobre as pessoas responsáveis, sobre a verdade. Ele as enfrentaria quando chegasse a hora. Por enquanto, só uma coisa importava: a mulher na cama e a vida que ela carregava. Ele se inclinou mais perto, a voz um sussurro destinado só para ela. Você tá segura, Clary? Ninguém vai te machucar de novo. Pela primeira vez naquela noite, o ritmo das máquinas se uniformizou, calmo e constante, como o lento retorno da ordem após o caos. Mas do lado de fora daquele quarto, a tempestade estava apenas começando a se formar. E agora? Agora o jogo mudou completamente. A luz da manhã atravessou as nuvens do lado de fora do Centro Médico Riverside. Mas dentro das paredes do andar administrativo, o ar permanecia tenso. O caos da noite tinha deixado ondulações por cada departamento. Enfermeiras sussurravam nos cantos. A equipe evitava contato visual, e os boatos circulavam como fumaça invisível. Todo mundo tinha ouvido sobre a agressão na ala de maternidade. Ninguém ousava falar sobre o fato de que o diretor do hospital tinha estado dentro da sala de trauma a noite toda. O Dr. William Matthews entrou no escritório, os ombros pesados de exaustão. Ele não tinha dormido ainda. A mente estava afiada, alimentada por raiva e responsabilidade. Na mesa dele havia um relatório preliminar detalhando o incidente. Na parte inferior da página estavam 2 nomes familiares, Ethan Hale e Vanessa Cole. Ele leu 2 vezes, cada letra apertando a mandíbula. Pressionou o botão do interfone. Encontra os 2, ele disse para a assistente. Traz eles para a sala de conferências B. Quero segurança presente. A voz dele era calma, mas absoluta. Ninguém questionou o tom. No andar de baixo, Vanessa estava sentada na área de espera fora da administração. O vestido vermelho da noite anterior parecia fora de lugar sob as luzes estéreis. A cor que antes lhe dava confiança agora atraía olhares. Ao lado dela, Ethan sentava em silêncio, as mãos entrelaçadas, os olhos vazios. As horas sem dormir tinham tirado a arrogância do rosto dele. O silêncio entre eles era mais alto que qualquer acusação. A porta se abriu, e um oficial de segurança acenou para eles seguirem. O Dr. Matthews vai vê-los agora. Eles entraram juntos na sala. As persianas estavam meio fechadas, deixando entrar um feixe estreito de luz solar da manhã que cortava a mesa polida. O Dr. Matthews estava no outro extremo, a postura reta, a expressão ilegível. A prata no cabelo dele pegou a luz,
emprestando-lhe uma autoridade silenciosa que encheu o espaço antes mesmo de ele falar. Sentem, ele disse. A voz firme, mas fria. Vanessa cruzou os braços, mas obedeceu. Ethan hesitou, depois seguiu. O Dr. Matthews os estudou por um longo momento antes de falar novamente. Vocês dois entendem por que estão aqui. Vanessa forçou um sorriso apertado. Já explicamos o que aconteceu. Foi um acidente. Ela escorregou. Ele levantou uma sobrancelha. Um acidente. Ele repetiu devagar. Então me explica por que tem um relatório de segurança detalhando hematomas visíveis consistentes com o impacto. E por que minha equipe teve que limpar sangue do chão da sala de exames. A boca de Vanessa se abriu, depois fechou de novo. Eu não encostei nela, ela disse. Ele virou a atenção para Ethan. E você, Sr. Hale, foi testemunha desse acidente. Os olhos de Ethan piscaram em direção a Vanessa antes de encontrar o olhar do médico. Eu não vi tudo, ele disse baixinho. Aconteceu rápido. O Dr. Matthews deu um passo à frente. Deixa eu deixar uma coisa clara. Isso não é um escândalo social. Isso é uma questão criminal que aconteceu dentro de uma instalação médica. Uma mulher grávida foi ferida sob o meu teto. Eu não me importo com quanto dinheiro vocês têm ou quão influente é o nome de vocês. Vocês vão responder por isso. Vanessa se mexeu desconfortável na cadeira. Você tá nos ameaçando. Ele se inclinou ligeiramente para frente, o tom ainda mais afiado. Não, estou lembrando vocês que minha responsabilidade é com a lei, não com pessoas que acham que estão acima dela. As palavras ficaram no ar. Ethan engoliu em seco, incapaz de responder. O Dr. Matthews se virou para o oficial de segurança parado perto da porta. Quero todas as imagens de vigilância do corredor de maternidade e do quarto 7 revisadas imediatamente. Encaminha uma cópia para o contato da polícia. Eu cuido do resto. A confiança de Vanessa rachou. Você não pode fazer isso sem uma queixa formal. Ele olhou para ela, a expressão calma, mas mortalmente séria. A queixa já foi registrada por mim como diretor deste hospital. Os olhos dela se arregalaram. Você não tá falando sério. Ah, eu tô, ele disse baixinho. E se você tá se perguntando por que eu me importo tanto, é porque a mulher que você agrediu é minha sobrinha. A cor sumiu do rosto dela. Ethan olhou para cima bruscamente, o choque substituindo a exaustão. Sua sobrinha. O Dr. Matthews acenou uma vez. Sim, Clary Donovan. E mesmo que ela fosse uma estranha, eu faria a mesma coisa. Mas ela não é uma estranha. Ela é família. E depois da noite passada, esta instituição vai ficar do lado dela, não do de vocês. Vanessa se levantou, a cadeira raspando no chão. Isso é absurdo. Você é tendencioso. Você não pode conduzir uma investigação quando está pessoalmente envolvido. Ele não se moveu. Então vocês são livres para levar esse argumento pro tribunal. Eu dou as boas-vindas. Ethan finalmente falou, a voz tremendo. Dr. Matthews, por favor. Eu não machuquei ela. Eu juro que não. Eu congelei. Eu não sabia o que fazer. O médico o estudou, os olhos se estreitando ligeiramente. Então você é culpado de silêncio, Sr. Hale. E o silêncio, quando alguém está sendo machucado, é sua própria forma de crueldade. A sala ficou imóvel. O relógio na parede fazia tic-tac audivelmente. Vanessa tinha dissolvido completamente a confiança. O Dr. Matthews caminhou até a porta, sinalizando que a reunião tinha acabado. A segurança vai escoltá-los para fora. Os dois estão proibidos de entrar na ala de maternidade ou contatar qualquer membro da equipe médica até novo aviso. Vanessa começou a protestar, mas ele levantou a mão. Chega. Ouvi mentiras suficientes por uma manhã. Da próxima vez que falarem, será com as autoridades. O oficial deu um passo à frente. Ethan se levantou devagar, os ombros caídos, o peso da culpa pressionando mais forte que o orgulho jamais poderia. Vanessa hesitou, depois se virou bruscamente e deixou a sala sem olhar para trás. Quando a porta se fechou atrás deles, o Dr. Matthews exalou pela primeira vez em horas. Ele caminhou em direção à janela, olhando para o estacionamento lá embaixo. Ambulâncias iam e vinham. A vida continuava lá fora, indiferente às tempestades dentro. Ele colocou a mão no parapeito da janela, seu reflexo fraco no vidro. Você tá segura agora, Clary, ele murmurou para si mesmo. E eu não vou deixar eles chegarem perto de você de novo. O sol da manhã clareou devagar, tocando a beira da cidade além. Pela primeira vez desde o ataque, o hospital se sentia firme de novo, ancorado não pelo medo,
mas pela autoridade de um homem que finalmente tinha escolhido o que era certo. Mas no fundo do peito, o Dr. Matthews sabia que isso era só o começo. O mundo fora dessas paredes estava esperando por respostas, e logo a justiça teria que sair do hospital e enfrentar o público. Mas antes disso, Clary precisava acordar e ver que não estava sozinha. A primeira luz da manhã filtrou pelas persianas do hospital, lançando linhas douradas suaves pela sala de recuperação. As máquinas zumbiam silenciosamente, seu ritmo constante enchendo o silêncio como um batimento cardíaco feito de eletricidade e esperança. Clary Donovan abriu os olhos devagar. O mundo parecia borrado no início, nebuloso de medicação e exaustão. Ela sentiu algo quente envolvido em torno da mão. Quando a visão clareou, ela viu o tio, Dr. William Matthews, sentado ao lado da cama, ainda com o jaleco branco. Os olhos dele estavam cansados, mas gentis, do tipo que falava de horas sem dormir e determinação inabalável. Tio, ela sussurrou, a voz fina e rachada. Ele se inclinou mais perto, apertando a mão dela. Você acordou, ele disse suavemente. Você tá segura agora. Os lábios dela tremeram. O bebê. Os olhos dele suavizaram. E por um momento, o diretor austero do hospital desapareceu, substituído pelo homem que um dia ensinou ela a andar de bicicleta e cuidar de joelhos ralados. Ela tá aguentando firme, ele disse. O coração dela é forte. Vocês duas passaram pela noite. Lágrimas escorregaram pelas bochechas dela antes que ela pudesse impedir. Eu achei que tinha perdido ela sussurrou. Você não perdeu, ele disse. Você lutou, e ela lutou com você. Ele afastou uma mecha de cabelo da testa dela. Vocês duas são mais fortes do que pensam. Clary virou a cabeça ligeiramente, olhando em direção à janela. A luz do sol da manhã pintava a parede em cores suaves que a lembravam da paz que ela não confiava mais. Eu vi o rosto dela, ela disse de repente. Vanessa. Ela sorriu depois que aconteceu. Como se quisesse que eu sofresse. A expressão do Dr. Matthews endureceu. Não pensa nela, ele disse. Ela não é mais problema seu. Clary engoliu, a voz tremendo. Ela me chutou, tio. Ela não hesitou. O Ethan só ficou parado. Ele nem se mexeu. Ele fechou os olhos por um momento, coletando a raiva antes que ela pudesse transbordar. Quando falou de novo, o tom era calmo, mas frio. Eu sei. Li cada relatório, assisti às filmagens de segurança e falei com a equipe que estava lá. A verdade é clara. O que aconteceu com você não foi um acidente, e não será ignorado. A respiração de Clary falhou. Eles não vão parar, ela disse fracamente. Pessoas como eles nunca param. Eles vão distorcer. Vão fazer eu parecer louca. Ele se endireitou na cadeira. Então a gente vai desfazer a distorção, ele disse. Eles podem ter dinheiro, mas eu tenho algo mais forte, a verdade e o poder de fazê-la ser ouvida. Por um momento, nenhum dos dois falou. Apenas o ritmo silencioso do monitor preencheu o espaço entre eles. Os dedos de Clary se apertaram em torno da mão dele. Eu não quero vingança, ela disse suavemente. Eu só quero que minha filha viva sem medo. A voz dele baixou. É exatamente isso que é justiça, Clary. Garantir que ninguém mais tenha que viver com medo por causa deles. Ela olhou para ele, os olhos procurando. Você promete? Eu prometo, ele disse. Você descansa agora. Eu cuido do resto. As pálpebras dela tremularam, pesadas de fadiga. Enquanto ela deslizava de volta pro sono, ela sussurrou, obrigada, tio William. Ele esperou até a respiração dela se acalmar antes de se levantar. Quando saiu pro corredor, o hospital já estava acordado. Enfermeiras se moviam entre os quartos com eficiência silenciosa, mas a tensão permanecia no ar. A notícia da agressão tinha se espalhado muito além da ala de maternidade. Ele caminhou em direção ao escritório com propósito. Seu reflexo nos painéis de vidro parecia mais velho do que ele lembrava, marcado pelo fardo da família e do dever. Pegou o telefone na mesa e discou o número familiar. É o Matthews, ele disse quando o outro lado atendeu. Preciso que você prepare um relatório legal completo e envie uma cópia das filmagens para as autoridades. Sim, tudo das últimas 12 horas. Também, contata nossa diretora de Relações Públicas. Vamos emitir uma declaração hoje. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para o horizonte da cidade. Sem distorções, ele acrescentou com firmeza. Não estamos protegendo a reputação de ninguém. Estamos protegendo o que é certo. Ele desligou e ficou parado perto da janela por um longo momento, a mente traçando os detalhes.
Vanessa Collie traria os advogados dela. Ethan Hale traria a influência dele. Mas nenhum dos dois poderia apagar a verdade gravada nas câmeras do hospital ou os testemunhos da equipe. Essa luta não seria travada com violência, mas com precisão e exposição. Horas passaram. O sol subiu mais alto, inundando o escritório dele com luz. Quando finalmente voltou para o quarto de Clary, ela estava acordada de novo, apoiada num travesseiro, um pouco de cor de volta nas bochechas. Ela parecia frágil, mas viva. Sua força silenciosa e constante. Você dormiu? Ele perguntou. Um pouco, ela disse. Eu tive um sonho com o bebê. Ela estava rindo. Ele sorriu fracamente. Esse é um bom sonho. Ela acenou. Você estava lá também. Ele puxou uma cadeira perto. Eu vou estar aqui todo dia até você sair deste lugar. Os olhos dela brilharam. Você realmente acha que vamos ganhar? Eu não acho, ele disse. Eu sei. A sala ficou quieta de novo. Do lado de fora da janela, o mundo continuava. Carros, nuvens e os sons comuns da vida que não pareciam mais comuns para nenhum dos dois. Ele colocou a mão sobre a dela mais uma vez. Você fez sua parte, Clary. Agora, deixa eu fazer a minha. Ela exalou devagar, o medo dando lugar à exaustão e uma esperança frágil. Tá, ela disse. Mas me promete uma coisa. Não deixa eles distorcerem o que aconteceu. Não deixa eles me transformarem numa história que eles podem controlar. Ele acenou solenemente. Não vou. A verdade vai pertencer a você, não a eles. A luz na sala suavizou enquanto a tarde se estabeleceu. Ele se levantou, alisando o jaleco. Descansa agora, ele disse baixinho. Você precisa de força pro que vem a seguir. Enquanto saía pro corredor, um lampejo de movimento chamou a atenção dele pelo vidro. No final do corredor, uma mulher de terno escuro estava falando com a segurança. O cabelo ruivo dela brilhava sob as luzes fluorescentes. Era Vanessa Collie. De volta ao prédio, flanqueada pelo advogado dela, um olhar de arrogância pintado no rosto. O Dr. Matthews parou. A exaustão que tinha pesado sobre ele se transformou em determinação silenciosa. Ele a observou por um longo segundo, depois se virou em direção ao escritório. Para cada ato de crueldade, haveria uma resposta. E dessa vez, começaria com ele. E sabe o que aconteceu depois? A cidade inteira acordou para essa história. A cidade acordou inquieta. Âncoras de notícias da manhã falavam em tons urgentes enquanto manchetes piscavam em cada tela. Violência no Centro Médico Riverside. Mulher grávida agredida por associada de executivo de negócios. As palavras eram ousadas, implacáveis e impossíveis de ignorar. Cada rede exibia as filmagens. Cada apresentador de rádio dissecava a história, e as redes sociais queimavam de indignação. Em menos de 12 horas, o nome de Vanessa Collie tinha se tornado sinônimo de crueldade. Dentro do apartamento dela no centro da cidade, as paredes de vidro refletiam o rosto dela de uma dúzia de ângulos. Ela estava descalça na frente da televisão, o roupão carmesim solto nos ombros, o cabelo despenteado de uma noite sem dormir. As notícias repassavam as filmagens do corredor do hospital. Embora a câmera capturasse apenas fragmentos, era suficiente. Uma figura de vestido vermelho, um movimento súbito, um corpo desabando. O áudio do grito de Clary, fraco mas inconfundível, ecoava pelo quarto. Vanessa pegou o controle e silenciou o som, mas o silêncio não a salvou. O telefone dela vibrava de novo e de novo no balcão, acendendo com mensagens. Algumas de repórteres, algumas de patrocinadores, algumas de números que ela não reconhecia. Cada notificação parecia um hematoma. Ela se serviu de uma taça de vinho branco e tentou acalmar a respiração. Vai passar, ela sussurrou pro reflexo dela na parede de vidro. Sempre passa. Mas mesmo enquanto dizia, a voz dela falhou. Do outro lado da cidade, a sala de reuniões da Hale Development estava em caos. Ethan sentava na cabeceira da longa mesa de mármore, cercado pelos sócios e consultores jurídicos. Gráficos de valores de ações despencando brilhavam na tela da parede. Caímos 20% em um único dia, um dos diretores disse. A mídia não vai largar isso. Você precisa fazer uma declaração pública. Ethan esfregou as têmporas. Eu já disse que não estava envolvido. Então por que o nome da sua amante aparece em cada manchete? Outra voz respondeu rispidamente. As pessoas acham que essa empresa protege agressores. Eles estão boicotando nossos empreendimentos. Os investidores estão furiosos. Ele se recostou, exausto, a mente presa entre culpa e orgulho. Cada palavra dos advogados se transformava em ruído.
O império que ele tinha construído com charme e controle estava desmoronando. E tudo começou com um único momento de silêncio, o próprio. De volta ao apartamento, Vanessa abriu o laptop. O primeiro e-mail que ela leu era de uma marca de luxo que ela tinha representado por 5 anos, parceria encerrada com efeito imediato. O próximo era da publicitária dela. Equipe de crise recomenda desativação temporária das redes sociais e estratégia de defesa legal. O tom educado tornava tudo pior. A vida dela estava sendo apagada por frases formais e assinaturas educadas. Ela rolou pelos perfis online. Milhares de comentários inundavam cada postagem. Uma vez o nome dela era celebrado por beleza e ambição. Agora era amaldiçoado em todos os idiomas imagináveis. Monstro! Como você pôde chutar uma mulher grávida? Você merece a prisão. A mão dela tremeu enquanto fechava o laptop. Eles não sabem a verdade, ela murmurou. Eles não viram o que realmente aconteceu. Mas mesmo ela não acreditava mais na mentira. Pela tarde, repórteres tinham se reunido fora do prédio do apartamento dela. Câmeras piscavam enquanto ela entrava no saguão com óculos escuros escondendo os olhos inchados. Senhorita Collie, um gritou, você tem algo a dizer sobre a agressão? Outro berrou. A vítima era a esposa do seu amante. As perguntas vinham como pedras. Ela passou por eles, mas o som do nome dela a seguiu pela rua. O advogado dela a encontrou no carro. Controle de danos começa agora, ele disse. Vamos alegar angústia emocional. Dizer que você foi provocada. Podemos usar seu histórico médico para mostrar pânico temporário. Vanessa olhou pela janela. Você quer dizer mentir? Chamo de narrativa, ele respondeu. Agora, a verdade não importa. A percepção importa. Ela virou a cabeça, observando o borrão das luzes da cidade. Eles já decidiram o que eu sou, ela disse baixinho. Nenhuma narrativa vai mudar isso. Num café próximo, 2 mulheres rolavam pelos celulares, sussurrando. Olha, é ela, uma disse, mostrando uma foto de Vanessa tirada naquela manhã. A outra balançou a cabeça. Ela devia estar na cadeia. Coitada da mulher no hospital. Ouvi que ela quase perdeu o bebê. As palavras se espalharam, flutuando pelo ar como fumaça. Vanessa as ouviu ao passar. Pela primeira vez, ela sentiu a picada de ser vista não como admirada, mas como desprezada. Ela caminhou mais rápido, o coração batendo forte. Pela noite, a declaração oficial do hospital foi divulgada. As palavras do Dr. Matthews apareceram em cada grande rede. O Centro Médico Riverside representa verdade, compaixão e responsabilidade. Cooperaremos totalmente com a aplicação da lei para garantir justiça para a Sra. Clary Donovan. A voz dele era medida, mas a autoridade moral por trás dela era devastadora. Não deixou espaço para negação. Os patrocinadores se retiraram completamente. A agência de modelos dela suspendeu o contrato. O gala de caridade que ela deveria apresentar no mês seguinte a substituiu por outra embaixadora. A velocidade do apagamento dela foi cirúrgica. Em horas, a vida social, a carreira e a imagem dela desapareceram em pó digital. Quando o sol se pôs atrás do horizonte da cidade, Vanessa voltou pro apartamento. O espaço antes luxuoso agora ecoava com vazio. Ela caminhou pela sala de estar, pisando sobre jornais espalhados, o som dos saltos ecoando contra o mármore. Na televisão, uma âncora de notícias resumia os eventos do dia. Autoridades confirmam investigação em andamento. Fontes sugerem que evidências em vídeo terão papel fundamental. Ela ficou parada, assistindo a si mesma na tela. A transmissão exibia o rosto sorridente dela de uma entrevista passada, um clipe de um evento de caridade. Acredito que a gentileza muda o mundo, ela tinha dito. A ironia fez o estômago dela revirar. A tela mudou para uma foto de Clary no hospital, pálida mas viva. A legenda dizia: Mãe milagrosa deve se recuperar. A mão de Vanessa apertou o copo até rachar. Vinho derramou pelos dedos, brilhando vermelho no brilho azul da televisão. Ela afundou no sofá, olhando para a imagem da mulher que tinha tentado destruir. A mulher que de alguma forma tinha sobrevivido. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como julgamento distante. Dentro, Vanessa sentava cercada por reflexos de si mesma, cada um mais escuro que o anterior. Ela desligou a TV, mas o silêncio que seguiu era pior que o barulho. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente sozinha. E em algum lugar naquele silêncio, um novo medo começou a crescer. O medo de que a queda dela tinha apenas começado. Mas Clary tinha outros planos. A cidade parecia diferente naquela manhã. O céu ainda estava cinza,
mas não parecia mais pesado. Parecia uma cortina pronta para se levantar. Dentro do centro médico Riverside, o ar zumbia com propósito silencioso. Médicos se moviam pelos corredores como se nada extraordinário tivesse acontecido. No entanto, todo mundo sabia que algo tinha mudado. Pela primeira vez em semanas, a justiça não era apenas sussurrada. Ela tinha uma direção. O Dr. William Matthews sentava atrás da mesa, revisando uma pasta cheia de declarações assinadas. Relatórios de testemunhas, registros médicos e imagens de vigilância estavam organizados em ordem cronológica. Do outro lado dele estava Eleanor Donovan, mãe de Clary, o cabelo prateado preso num coque simples. Apesar da aparência calma, os olhos dela queimavam com a determinação de uma mulher que tinha visto a filha sangrar e sobreviver. Então é isso, Eleanor disse, a voz firme. A evidência que prova tudo. O Dr. Matthews acenou. Cada testemunho corresponde às filmagens. Não há espaço para negação. Ele fechou a pasta com cuidado. Vamos levar isso para o escritório do promotor público hoje. Uma batida na porta os interrompeu. A enfermeira da ala de maternidade entrou, segurando outro documento. Senhor, o oficial de segurança que estava de plantão naquela noite acabou de enviar a declaração dele. Ele confirma que Vanessa Collie estava dentro da área restrita sem autorização. Os lábios de Eleanor se pressionaram numa linha fina. Ela entrou como se fosse dona do lugar. Achava que ninguém ia impedir ela. O Dr. Matthews assinou o relatório. Agora alguém vai. Ele olhou para a enfermeira. Obrigado. Pode ir. Quando a porta fechou, ele se virou para Eleanor de novo. Já falei com Janete Morrison, a promotora pública assistente. Ela está disposta a pegar o caso. Ela acredita que podemos garantir acusações de agressão e obstrução de procedimento médico. Os olhos de Eleanor suavizaram com alívio. Clary merece isso. Cada mulher que foi silenciada merece isso. Mais tarde naquela manhã, os três se encontraram numa sala de conferências particular no tribunal. Janete Morrison era uma mulher afiada e composta na casa dos 40, com olhos que não perdiam nada. Ela passou pelas pastas com precisão rápida. Vocês têm uma base sólida aqui, ela disse. As filmagens vão falar por si mesmas, mas as testemunhas oculares dão peso inegável. O Dr. Matthews se inclinou para frente. Quando podemos prosseguir? Logo, Janete respondeu. Mas vamos precisar da declaração de Clary registrada. Quando ela tiver força suficiente, vou até ela diretamente. Quero que ela saiba que esse caso não é só sobre punição. É sobre precedente. Eleanor olhou para cima. O que você quer dizer? Janete sorriu fracamente. Esse caso pode ajudar a mudar como as agressões a mulheres grávidas são processadas no Estado. Vínhamos pressionando por reformas há anos. O caso de Clary pode ser a faísca que precisamos. Por um longo momento, a sala ficou em silêncio. O peso dessa possibilidade se estabeleceu entre eles como uma promessa silenciosa. Do outro lado da cidade, Ethan Hale sentava dentro do escritório, cercado por advogados. O império dele estava encolhendo rápido. Metade dos investidores tinha se retirado e o conselho exigia respostas. Cada tentativa de consertar a imagem dele piorava as coisas. Vanessa tinha desaparecido da vista pública, e ninguém acreditava mais nas alegações de ignorância dele. Um advogado júnior deslizou um documento em direção a ele. Você foi intimado, senhor. Vai precisar testemunhar. Ethan olhou para cima bruscamente. Testemunhar sobre o quê? Sobre a noite do incidente, o advogado disse. O Dr. Matthews registrou acusações formais. Há um caso criminal oficial agora. Ele afundou na cadeira, sentindo a verdade fria se estabelecer nos ossos. A mulher que ele um dia descartou como frágil agora estava por trás de uma instituição inteira. E o mundo estava ouvindo o lado da história dela. No dia seguinte, os degraus do tribunal transbordavam de repórteres. Câmeras clicavam, microfones se estendiam e manchetes gritavam pelo ar da manhã. Caso de agressão em hospital chega ao tribunal. Diretor confirma testemunho da sobrinha. Público pede responsabilidade. Dentro, a tensão era elétrica. O Dr. Matthews e Eleanor sentavam lado a lado na primeira fileira, observando enquanto a audiência preliminar começava. Clary, ainda se recuperando, ainda não estava presente, mas o testemunho escrito dela tinha sido enviado ao juiz. A promotoria delineou as evidências com autoridade calma. Quando as filmagens de vídeo tocaram, o tribunal caiu em silêncio. O áudio fraco do grito de Clary ecoou contra as paredes de mármore. Vanessa sentava na mesa dos réus, o rosto pálido sob as luzes fortes.
Ela usava um terno preto, a confiança usual substituída por desafio finamente velado como compostura. O advogado dela objetou repetidamente, mas as objeções apenas destacaram o peso da evidência. Ethan sentava atrás dela, convocado como testemunha. A mandíbula dele se apertou enquanto assistia à tela. Ele tinha se convencido de que o silêncio poderia protegê-lo, que a neutralidade manteria as mãos dele limpas. Mas enquanto as filmagens tocavam, a neutralidade se transformava em culpa, capturada para sempre na imobilidade dele. Quando a audiência terminou, a multidão do lado de fora explodiu em barulho. Manifestantes seguravam cartazes exigindo justiça. Câmeras seguiam cada movimento, cada reação. Pela primeira vez, a história não pertencia mais ao boato. Ela pertencia à verdade. Eleanor saiu do tribunal com dignidade silenciosa, protegendo o rosto dos flashes. Repórteres gritaram perguntas. Senhora Donovan, como está sua filha? Você acredita que a justiça será feita? Ela parou, olhando diretamente para as câmeras. Minha filha sobreviveu a algo que nenhuma mulher deveria suportar. Justiça não é uma crença, é uma necessidade. A voz dela carregava força que silenciou até o repórter mais persistente. Do outro lado da praça, Ethan saiu por uma porta lateral, escoltado pelo advogado. Um grupo de espectadores o reconheceu imediatamente. Alguém gritou o nome dele. Outro o chamou de covarde. Ele manteve a cabeça baixa, os sapatos polidos respingando nas poças como se cada passo carregasse vergonha em vez de poder. Do carro estacionado do outro lado da rua, o Dr. Matthews observou a cena se desenrolar. Eleanor sentava ao lado dele, as mãos dobradas firmemente no colo. Pela janela do carro, eles podiam ver o caos que antes pertencia inteiramente a Ethan e Vanessa. Agora pertencia à verdade. Você acha que ele vai admitir o que fez? Eleanor perguntou baixinho. O Dr. Matthews balançou a cabeça. Ele não precisa. O mundo já admitiu. Ela olhou pela janela, a voz mais suave. Clary vai querer ver isso algum dia. Saber o que a dor dela mudou. Ele acenou devagar. Ela vai ver. Ela vai ver tudo. A chuva começou a cair de novo, suave e limpa dessa vez, lavando os degraus do tribunal como uma bênção. A tempestade não tinha terminado, mas o propósito dela tinha mudado. Pela primeira vez, o poder pertencia aos que tinham sido feridos, não aos que tinham causado. E quando as câmeras se viraram em direção às portas do tribunal mais uma vez, um novo capítulo já estava esperando dentro. Um que levaria o nome Clary Donovan para a história. E o veredito? Prepare o coração porque isso vai te emocionar. O tribunal estava em silêncio quando o veredito veio. Até o ar parecia prender a respiração. A chuva batia gentilmente contra as janelas altas, suave o suficiente para soar como um batimento cardíaco. Clary sentava entre o Dr. Matthews e a mãe, Eleanor, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. A nação inteira estava assistindo. Cada rede transmitia ao vivo. Depois de semanas de testemunho, lágrimas e manchetes, tudo se resumia a esse momento. A juíza Hernandes ajustou os óculos e olhou para o júri. O júri chegou a um veredito. O porta-voz se levantou, o papel tremendo nas mãos. Chegamos, Excelência. Ele entregou o documento pro oficial de justiça, que o passou para a juíza. Uma pausa preencheu a sala, breve mas insuportável. No caso do Estado contra Vanessa Coley, a juíza leu: consideramos a ré culpada em todas as acusações, agressão agravada, dano intencional e obstrução de procedimento médico. Um som escapou da multidão, uma mistura de suspiros e soluços silenciosos. Clary fechou os olhos enquanto as lágrimas se formavam. Pela primeira vez em meses, ela sentiu o peso dentro do peito se levantar, substituído por algo que parecia respiração, libertação. A juíza continuou. Dada a gravidade do crime e seu impacto, este tribunal condena a ré a 8 anos de prisão estadual sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 5. Restituição e serviço comunitário seguirão após a liberação. Vanessa sentava congelada, o rosto pálido. As luzes da câmera capturaram cada tremor de descrença que atravessou as feições dela. Por anos, ela tinha controlado a narrativa com charme e manipulação. Agora a história tinha escorregado completamente das mãos dela. A juíza Hernandes se virou para Ethan Reio. Senhor Reio, como testemunha e ex-cônjuge, este tribunal considera seu comportamento negligente e moralmente repreensível, embora não criminal. No entanto, seu silêncio contribuiu pro dano causado. Os processos civis contra você continuarão sob jurisdição separada. Ethan baixou a cabeça. A compostura impecável dele tinha sumido. Do lado de fora do tribunal,
Manifestantes cantavam o nome dele junto com o dela, exigindo responsabilidade. O império que ele tinha construído em reputação e charme tinha desmoronado em pó. As palavras finais da juíza ecoaram pela Câmara. Este caso nos lembrou que a justiça não é para os poderosos, mas para os verdadeiros. A sessão está encerrada. O martelo bateu uma vez. O som cortou o silêncio como um trovão quebrando uma longa noite. Repórteres avançaram enquanto a segurança escoltava Vanessa para fora. Câmeras piscaram. Ela cobriu o rosto, mas não havia como escapar do brilho. Os saltos dela clicaram contra o chão de mármore, cada passo ecoando como uma contagem regressiva pro esquecimento. Lá fora, a chuva se misturou com a luz dos flashes, borrando a silhueta dela em algo fantasmagórico. Ethan seguiu momentos depois, o advogado ao lado. A cabeça baixa, ele ignorou os gritos e os microfones. A raiva da multidão era mais alta que qualquer pergunta. Você deixou acontecer. Alguém gritou. Ela podia ter morrido. Ele não respondeu. O som do silêncio dele já tinha se tornado a confissão. Dentro do tribunal, Clary permaneceu sentada. Os repórteres tinham ido embora, o caos diminuindo para murmúrios. O Dr. Matthews alcançou a mão dela. Acabou, ele disse suavemente. Ela balançou a cabeça, lágrimas caindo livremente agora. Não, tá começando. Ele sorriu fracamente. Então deixa esse começo ser seu. Eleanor ficou ao lado deles, os olhos brilhando. Você conseguiu, querida. Você transformou a dor em algo maior. Enquanto caminhavam para fora juntos, a multidão do lado de fora se abriu como água ao redor de uma pedra. As câmeras se viraram, não para os culpados, mas para ela. Pela primeira vez, a atenção não parecia invasiva. Parecia merecida. Repórteres gritaram perguntas. Senhora Donovan, como você se sente? Clary parou, a voz firme. Grata, ela disse. Pela vida, pela verdade, por cada mulher que ficou comigo, mesmo quando eu não conseguia ficar de pé por mim mesma. As palavras dela viajaram muito além dos degraus do tribunal. Foram ao ar pelo país em minutos, repetidas em lobos de notícias, citadas em manchetes. Grata pela vida, pela verdade. A frase se tornou um símbolo de graça e vitória. 2 semanas depois, o mundo mudou de novo. O quarto do hospital cheirava fracamente a flores e chuva. Clary estava deitada na cama, o rosto pálido mas radiante. Máquinas apitavam suavemente ao redor dela, firmes e calmas. O Dr. Matthews estava ao lado dela, segurando a mão dela como tinha feito na noite em que ela quase perdeu tudo. Você se saiu bem, ele disse baixinho. Vocês duas. A enfermeira sorriu enquanto colocava o pequeno embrulho nos braços de Clary. O bebê se mexeu, um gemido fraco quebrando o silêncio. Clary olhou para o rosto da filha, rosa, minúsculo, perfeito, e as lágrimas que ela tinha segurado por tanto tempo finalmente caíram. Ela conseguiu, Clary sussurrou. Ela realmente conseguiu. Eleanor entrou silenciosamente, a voz tremendo de emoção. Como você vai chamar ela? Clary sorriu pelas lágrimas. Graça, ela disse. Porque depois de tudo, é isso que sobra. A sala se encheu de risadas suaves e o som de um recém-nascido respirando. Lá fora, o céu clareou pela primeira vez em dias. A luz do sol derramou pela janela do hospital, aquecendo o rosto de Clary e a criança descansando contra o peito dela. O Dr. Matthews olhou para elas, o orgulho suavizando as linhas do rosto. Sua história vai mudar vidas, Clary. Já mudou. Ela olhou para cima para ele. Não foi só minha. Foi nossa. Você, mamãe, Janete, todo mundo que se recusou a ficar em silêncio. Ele acenou, a emoção presa na garganta. Então me promete uma coisa. Quando o mundo te perguntar como a justiça pareceu, conta que soou como o batimento cardíaco dela. Clary olhou para o bebê de novo, os dedinhos dela se enrolando em torno dos dela. Eu vou, ela disse. Vou contar tudo para ela. Por um longo tempo, ninguém falou. A sala estava cheia apenas de luz, quietude e o ritmo fraco da vida renascida. Lá fora, repórteres esperavam, sem saber do milagre se desenrolando atrás do vidro. Dentro, a mulher que um dia foi quebrada pela crueldade agora segurava nos braços a prova mais pura de que o amor poderia sobreviver a qualquer coisa. Clary beijou o topo da cabeça da filha. Bem-vinda ao lar, Graça. Ela sussurrou. Você é a razão pela qual o mundo ainda acredita na misericórdia. Pela janela, a luz do sol atingiu a placa do hospital onde uma nova placa tinha sido adicionada naquela manhã, dedicada aos sobreviventes de violência e ao poder da verdade.
A luz refletiu pelas paredes, brilhante e infinita. Amanhã, a história se moveria além de manchetes e tribunais. Ela pertenceria a cada mulher que se recusou a ser silenciada. E agora, um ano depois, um ano passou, e o mundo tinha mudado. A cidade que antes sussurrava sobre tragédia agora falava de renovação. Do lado de fora do Centro Médico Riverside, o ar da manhã estava fresco, tocado com um cheiro de chuva. A placa de bronze perto da entrada capturou a luz do sol nascente, ala de cura Clary Donovan, dedicada à força dos sobreviventes. Dentro do saguão, o ritmo do hospital parecia diferente. Não carregava mais o eco de pânico e medo. Pulsava com vida, calma e firme. Enfermeiras cumprimentaram Clary enquanto ela caminhava pelo corredor, o vestido azul claro balançando suavemente a cada passo. Uma menina pequena andava ao lado dela, segurando a mão dela, a risada ecoando pelas paredes brancas. Graça tinha os olhos da mãe, profundos e firmes, e a covinha fraca do pai quando sorria. A visão dela trazia sorrisos de todos que passavam. Clary carregava uma pasta debaixo do braço rotulada Programa de Defesa do Paciente. Ela agora trabalhava como consultora, ajudando mulheres que enfrentam trauma e recuperação, guiando-as pelos mesmos corredores onde um dia lutou pela vida. Quando chegou à nova sala de conferências, o Dr. Matthews já estava esperando. O cabelo dele tinha ficado um pouco mais grisalho, mas a energia permanecia afiada. Você chegou cedo, ele disse com um sorriso. Tive ajuda, ela respondeu, olhando para baixo para Graça, que estava ocupada brincando com o estetoscópio que alguém tinha deixado cair. Ele riu. Parece que encontramos nossa próxima médica. Graça olhou para cima para ele e deu risada. Tio Will, ela disse, as palavras brilhantes e claras. Ele se abaixou para pegá-la, o rosto suavizando completamente. Você não tem ideia de quanta luz você traz, pequena. Clary sorriu, observando eles. Ela não traz só luz, ela disse. Ela me lembra o que significa ficar viva. Eles sentaram juntos na sala de reunião, revisando planos para o novo programa de divulgação do hospital. A iniciativa, financiada por doações e subsídios privados, forneceria ajuda legal e psicológica a mulheres afetadas por abuso doméstico ou médico. O Dr. Matthews se recostou, dobrando os óculos. Já recebemos pedidos de outros hospitais. Eles querem modelar os programas deles no nosso. Você começou algo que vai durar mais que todos nós. Clary olhou pela janela onde o sol subia mais alto sobre o horizonte. Não foi só eu. Foi você, mamãe, Janete, todo mundo que se recusou a deixar acabar com o veredito. Ele acenou, o orgulho brilhando atrás da exaustão do trabalho sem fim. Ainda assim, levou coragem para voltar a entrar neste prédio. A maioria das pessoas teria fugido disso para sempre. Ela sorriu fracamente. Talvez eu precisasse voltar para provar que não me controla mais. Uma batida suave veio na porta. Eleanor entrou, segurando um buquê de lírios brancos. Vocês duas transformaram esse lugar num símbolo, ela disse calorosamente. É estranho entrar nesse hospital e sentir paz em vez de medo. Clary se levantou para abraçar a mãe. Você foi a primeira que acreditou que isso não era o fim, ela disse. Você estava certa. Eleanor alisou o cabelo da filha gentilmente. Não é sobre estar certa, querida. É sobre lembrar que a cura não apaga cicatrizes. Só nos ensina como viver com elas. Mais tarde naquela tarde, realizaram uma pequena cerimônia para dedicar a nova ala. Repórteres compareceram, mas dessa vez não havia luzes piscando, sem caos. Apenas aplausos silenciosos. Quando o Dr. Matthews apresentou Clary ao pódio, ela respirou fundo. O tecido azul claro do vestido dela brilhava suavemente na luz do sol que entrava pelas janelas altas. Quando vim aqui pela primeira vez, ela começou, estava apavorada. Não achei que ia andar de novo, ou falar de novo, ou acreditar de novo. Mas esse lugar me devolveu minha vida. Não só por causa da medicina, mas por causa da compaixão. Hoje, dedicamos essa ala a cada pessoa que achou que estava quebrada além do reparo. Você não está. Você nunca esteve. A voz dela tremeu ligeiramente, mas ela não parou. Minha filha nasceu neste hospital. O nome dela é Graça porque foi isso que me salvou. Graça não é perfeição. É sobrevivência com a gentileza ainda intacta. Aplausos encheram a sala, gentis mas sinceros. O Dr. Matthews limpou os óculos discretamente. Eleanor sorriu pelas lágrimas. Depois da cerimônia, Clary caminhou sozinha pelo corredor em direção à ala de maternidade. Cada passo ecoava contra o azulejo como memória transformada em sólido.
Ela parou na porta do quarto onde tudo tinha começado. O mesmo número ainda pendia lá. Quarto 7. Ela entrou silenciosamente. As paredes tinham sido repintadas, as máquinas substituídas, mas a energia do espaço permanecia. Ela passou a mão pela beira da cama, lembrando do som dos monitores, do cheiro de desinfetante, do gosto do medo. Graça espiou atrás dela, a curiosidade iluminando o rosto. Mamãe, o que é esse quarto? Clary se ajoelhou, afastando uma mecha de cabelo da testa da filha. É onde você e eu aprendemos o quanto o amor pode ser forte, ela disse suavemente. Graça sorriu, os dedinhos se enrolando em torno da mão da mãe. Podemos ir para casa agora. Sim, querida, Clary disse. Podemos ir para casa. Enquanto saíam, a luz do sol se derramou pelo chão. Clary parou por um momento, olhando para trás. Ela colocou um pequeno buquê de flores azul claro no parapeito da janela, sua tradição silenciosa. Para as que não conseguiram, ela sussurrou. Lá fora, o ar brilhava com o calor da primavera. A cidade parecia mais calma agora, seu ritmo mais lento, mais sábio. A Lei Clary tinha sido oficialmente promulgada 6 meses atrás, transformando política em proteção. Cada vez que um novo hospital adotava a reforma, uma carta chegava para Clary assinada simplesmente. Em seu nome, com gratidão. Naquela noite, de volta em casa, Clary colocou Graça na cama. A respiração suave da criança encheu o quarto. Clary sentou ao lado dela, traçando círculos gentis na mãozinha. Você vai crescer no mundo mais gentil, ela sussurrou. Essa é minha promessa para você. Ela se levantou, caminhou até a janela e abriu as cortinas. Lá fora, o amanhecer já estava nascendo de novo, infinito, dourado, perdoador. Clary fechou os olhos, deixando a luz tocar o rosto. Em algum lugar na distância, sinos de igreja tocaram, firmes e puros. O mundo continuava avançando, carregando a história dela não como tragédia, mas como prova de resistência. Ela sorriu, sussurrando para si mesma. Nós sobrevivemos. E isso é o suficiente. Atrás dela, o monitor do bebê brilhava suavemente. No ritmo silencioso dele, ela quase podia ouvir um batimento cardíaco que uma vez falhou, mas nunca parou. O som da vida, da justiça, da esperança renascida. E enquanto o sol se erguia sobre a cidade, uma nova manhã começava. Não apenas para Clary, mas para cada mulher que se recusou a deixar a crueldade ter a última palavra. Essa é a história de como uma mulher transformou a dor em poder. Como o silêncio virou voz.